Fala, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarim e é um prazer muito grande estar aqui para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina. Se você é novo aqui no nosso canal, eu te convido, aproveite, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe esse conteúdo com todos os seus contatos. Vamos formar uma grande rede de estudantes da lição da Escola Sabatina. Estamos agora aqui já na última lição do trimestre, que maravilha! Então, meu amigo, já se prepare porque na próxima semana nós estaremos estudando aí a próxima lição. Mas sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, o tema da lição desta semana é permanecendo na vontade de Deus. E olha só que desafio, né? Permanecer na vontade de Deus é um grande desafio que enfrentamos diariamente. E o verso para memorizar está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que diz o seguinte: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui na lição desta semana, no verso para memorizar, é em tudo deem graças. Aqui nós vemos uma exortação do apóstolo Paulo. Isso aqui, na verdade, não implica em dar graças pelas circunstâncias ruins, mas ter maturidade em entender que no processo da caminhada cristã, em alguns momentos enfrentaremos desafios, e Paulo o tempo todo buscava escrever cartas encorajando os cristãos. Esse encorajamento que o apóstolo Paulo buscava fazer para com os servos e servas de Deus no passado, se aplica a nós também hoje, de forma direta, já que enfrentamos circunstâncias desafiadoras e mesmo diante dessas circunstâncias, precisamos entender qual é a vontade de Deus. E para entender a vontade de Deus, precisamos ter maturidade cristã. Aquele que é maduro na caminhada espiritual compreende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as circunstâncias mais desafiadoras, elas vão burilar o nosso caráter, elas vão nos ensinar. Isso não quer dizer que Deus ele deseja que aconteça coisas ruins com os seus filhos, isso não quer dizer que Deus espera que aconteçam calamidades, mas infelizmente estamos inseridos neste mundo que tem trazido como consequência do pecado o sofrimento. E veja só, Paulo diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus, na verdade, traz consigo uma ideia de gratidão à vontade divina. E a vontade de Deus é o alvo da maturidade cristã. E um ponto determinante também aqui é para vocês em Cristo Jesus. Olha, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui está a capacidade de ser grato, de cumprir a vontade de Deus. E isso não nasce do esforço humano isolado, mas é resultado da caminhada diária com Cristo. Quanto mais você caminha com Jesus, mais você se parece com Cristo, mais você é grato, mais você amadurece. Nesta semana, analisaremos a estratégia missionária de Paulo, que envolvia o uso muito eficiente do tempo e dos recursos para alcançar os principais centros do Império Romano, assim como o treinamento de trabalhadores leigos promissores para alcançar as cidades, vilarejos. O trabalho de Deus, ele exige também estratégia. E o apóstolo Paulo era estratégico. Ele planejava para alcançar o resultado desejado. Afinal de contas, Satanás também é estratégico. Logo, o povo de Deus precisa ser estratégicos. E veja, nós aprendemos muito com Paulo sobre como espalhar o evangelho. Suas viagens, que cobriram cerca de 21.500 quilômetros, isso é impressionante, considerando a realidade da época, né? Não tinha
os meios de transportes que nós temos hoje. Temos várias facilidades, podemos em um dia cruzar praticamente o país inteiro, o Brasil, ou qualquer um dos países no planeta Terra. Nos dias de Paulo, as viagens duravam meses, dias, e mesmo assim ele se planejava, ele se dedicava, ele treinava pessoas, porque o apóstolo Paulo não trabalhava sozinho, não é verdade? Já diz um ditado popular que uma andorinha só não faz verão. Então Paulo treinava, Paulo discipulava, Paulo criava estratégias para que a pregação do evangelho fosse eficiente. E parece que Paulo também queria saber sobre as circunstâncias dos crentes em Colossos. Não seria difícil enviar notícias de volta a ele por alguém, senão pelo próprio Tíquico. Esta era mais uma maneira pela qual Paulo demonstrava seu amor e cuidado pelos crentes ali. Então você percebe, Paulo criava estratégias, Paulo treinava, Paulo instruía os cristãos, mas Paulo também cuidava das igrejas. Paulo se preocupava com os irmãos, com aqueles que ele havia evangelizado. Aqui nós extraímos uma lição extraordinária, queridos. Precisamos cuidar da igreja de Deus também. Precisamos treinar as pessoas, precisamos mostrar o caminho, mas o princípio usado por Paulo aqui é um princípio de cuidado, um princípio de amizade, de saber como cada um daqueles que faziam parte do corpo de Cristo estava. A lição 13 foca no encerramento da epístola aos Colossenses e destaca 3 pilares fundamentais. Primeiro, a missão como trabalho em equipe. É impossível alcançarmos um bom resultado, e veja, nós percebemos isso na história de Paulo. É impossível alcançar um bom resultado se não trabalharmos em equipe. Paulo não trabalhava sozinho, ele possuía uma equipe poderosa de judeus, gentios, homens, mulheres, e percebemos que isso fazia com que ele tivesse êxito no trabalho. Segundo aspecto, o alvo da maturidade cristã. Queridos, Paulo sofreu bastante, Paulo foi aprisionado, Paulo foi açoitado, em algum momento apedrejado. Mesmo assim, ele tinha consciência do chamado que Deus o havia feito. E isso ele buscava plantar também no coração dos irmãos, no coração das igrejas. O alvo da maturidade cristã é justamente essa busca de entender que se caminhamos de acordo com a vontade de Deus, automaticamente alcançamos o teleios, que é o perfeito, aquela ideia de maturidade que tratamos na semana passada. Precisamos ser completos em Cristo, entendendo que Jesus completa em nós aquilo que falta. Então, caminhando com Jesus, nós somos completos. E terceiro, resistência ao mundo e ao materialismo. E veja, ó, a lição contrasta a fidelidade de Lucas com uma queda de Demas, que abandonou Paulo por amor a este mundo. Então, queridos, a lição vai deixar claro, não vale a pena abandonar a missão, abandonar o chamado de Deus, abandonar o evangelho pelas coisas materiais deste mundo. Afinal de contas, as coisas deste mundo são passageiras e o reino de Deus é eterno. Pergunto eu a você, você deseja se preparar para o reino eterno de Deus, vivendo ele aqui e agora? Ou você deseja perder sua vida buscando bens materiais, transitórios, que ficarão para trás? Essa é uma pergunta para reflexão, porque às vezes, mesmo sendo cristãos, nós estamos muito mais apegados às coisas do mundo do que necessariamente apegados às coisas de Deus. Então Deus convida a mim e a você, aqui, através da lição desta semana, a viver uma experiência presente. O reino de Deus começa aqui e agora e se estende até a eternidade. Não devemos de forma alguma nos prender a esse mundo, é o que a lição vai trabalhar.
E outro aspecto importante é que em um mundo conectado pela internet, pelas redes sociais e por inúmeros dispositivos, é difícil imaginar o desafio que Paulo enfrentava ao ajudar as igrejas. Veja, hoje tudo está a um clique. Você clica e você consegue, por imagens, por vídeos, visitar uma região distante. Hoje você consegue mandar uma mensagem via WhatsApp por meio de vários veículos digitais. Hoje a acessibilidade está muito mais fácil. Agora imagine nos dias de Paulo. Paulo enfrentava vários desafios, a distância, o desgaste do sol, o desgaste do dia a dia. Porém, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação. E olha, haviam ameaças à unidade naquele tempo. Ou seja, se hoje nós enfrentamos desafios dentro do contexto da igreja, do corpo de Cristo, que parece que um grupo quer fazer algo, outro deseja fazer algo totalmente diferente, e paramos e olhamos assim, olha, está causando uma divisão. Isso já acontecia nos dias de Paulo. Nos últimos anos, as forças do mal têm atacado intensamente a unidade da igreja. Essa tensão da unidade pode ser sentida em todos os níveis. O contexto teológico, às vezes, pessoas que se levantam afirmando ter uma nova luz, afirmando que Deus revelou algo novo. Queridos, não existe nada novo do que já foi apresentado. Eu acho extraordinário quando estudo a história da igreja adventista. Ellen White foi chamada por Deus, é uma profetisa escolhida, mas ela não falou nada novo. Ela apenas reproduziu aquilo que já estava na palavra. Alguém que se levante dizendo que Deus revelou algo que está fora da Bíblia, esse indivíduo não pode jamais ter credibilidade. E veja, deixa eu fazer um apelo para você. Assim como a irmã White diz no livro Primeiros Escritos, recomendo buscar o leitor a Bíblia, é a mesma coisa que eu recomendo para você que tem nos acompanhado aqui nos resumos semanais. Recomendo a você a Bíblia, estude a Bíblia, busque se aprofundar na palavra de Deus, assim você não será enganado, assim você não será seduzido por esses enganos que aparentam em algum momento ser verdade. Valorize sua rede de apoio, valorize aquelas pessoas que trabalham com você. O apóstolo Paulo valorizava a sua equipe, Paulo fortalecia os seus laços, Paulo fortalecia a unidade, Paulo entendia a importância de cada indivíduo no cumprimento da missão. Veja o que George Knight, historiador e teólogo adventista, diz, a missão adventista nunca foi individualista. Ela floresce quando a comunidade se une em propósito e serviço, refletindo o caráter de Cristo no mundo. Ou seja, a missão não é individual. A missão, ela é realizada a partir do momento em que nós trabalhamos em unidade. Ulrich Zwinglio, que foi um dos reformadores magisteriais, ele diz assim, a verdadeira igreja é composta por todos os crentes. É todos os crentes que formam uma igreja de Deus. E agora, Paulo também intercedia. Paulo intercedeu fervorosamente pelas igrejas, pelos missionários, por aqueles que se dedicavam à mensagem. E Paulo buscou espalhar a luz diariamente, essa luz do Evangelho, e motivava as igrejas também. E ele sempre desenvolvia um propósito com foco. Nós precisamos ter foco no contexto da missão. Ao espalhar o Evangelho, nós somos desafiados a viver uma vida de vigilância também. Jesus e os apóstolos alertaram os discípulos a vigiar, a estar atentos, sempre, em todo o tempo, porque a volta de Jesus está próxima. Se há 2000 anos atrás Jesus já usou essas palavras, os apóstolos, quanto mais nós hoje devemos estar vigilantes. Agora,
A lição também vai tratar de que a condição do povo de Deus nesse tempo é semelhante a Laodiceia, nem quente nem frio, mas morno. E hoje mais do que nunca, para sermos aquecidos pelo poder de Deus, precisamos clamar pelo batismo do Espírito Santo, para que a igreja possa se levantar em unidade. Paulo que exortava, Paulo que motivava em suas cartas, é o mesmo Paulo que nos motiva hoje, agora e aqui, através dos seus escritos que foram copiados há tantos anos atrás, há tantos séculos. Somos convidados hoje, em nome de Jesus Cristo, a convidar o Espírito Santo a nos ajudar. Devemos conhecer a Cristo, porque sem conhecer a Cristo, diz Ellen White, intimamente, e ter comunhão com Ele, ficaremos vulneráveis ao inimigo e acabaremos fazendo a sua vontade, o desejado de todas as nações, página 252 e 253. Então veja, queridos, somos convidados hoje a viver essa experiência extraordinária. Então eu convido você a entender que o corpo de Cristo trabalha unido. E Paulo deixou esse exemplo, que nós precisamos ser gratos a Deus. A gratidão gera unidade, a gratidão gera união, a gratidão gera maturidade. Eu gostaria de orar com você, se você tem o desejo de pedir a Deus assim: Senhor, me ensine a viver em unidade. Ore comigo. Deus, muito obrigado pela lição desta semana, obrigado por mais um trimestre. Continue fortalecendo a nossa fé, nos dando o teu espírito e a capacidade para continuar te servindo. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, mais uma vez, Deus te abençoe, te guarde, te proteja e vamos seguir firmes e fortes na certeza de que muito em breve veremos Jesus voltar.